Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos avançar sobre o livro de Isaías novamente. Estamos aí já terminando uma primeira parte, né, desse maravilhoso livro. Pegando o exemplo que John MacArthur nos dá na sua Bíblia de Estudos, ele separa, né, o livro de Isaías em três grandes seções. A primeira seção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 35, que ele denomina de seção de julgamentos. Do capítulo 36 ao capítulo 39, ele faz uma menção de um interlúdio histórico, né? Da história ali do rei Ezequias, e quando ele vai ter um confronto ali com a Assíria, né? E dos capítulos 40 ao 66, ele traz como título o tema salvação. Então, John MacArthur, na sua Bíblia de Estudo, ele divide, né, em três grandes seções aí o livro de Isaías. Eu acho interessante essa divisão dele. E hoje, então, pensando nisso, a gente vai terminar essa primeira sessão aqui, né? Nós vamos ver do capítulo 32 ao capítulo 35, fechando então essa sessão que ele chama da sessão de julgamento das nações. Mas antes gostaria de orar, pedindo a orientação do Espírito Santo, para que ele trabalhe o nosso coração e que a gente possa mais uma vez sair engrandecido desse momento, né? Senhor, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos abençoa, por mais uma vez estarmos unidos aqui diante da sua palavra, para conhecermos o que o Senhor tem a nos falar e principalmente para que possamos ser transformados. Que o seu Santo Espírito agora fale aos nossos corações, que ele traga à nossa mente e que nós tenhamos os ouvidos e os olhos abertos para que a nossa mente absorva o que realmente o Senhor tem a nos ensinar e que possamos cada vez mais parecer com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, haja nas nossas vidas, haja por meio da minha vida, na vida de cada um dos nossos irmãos, para que a gente caminhe nessa direção, que o seu amor nos encha como tem nos enchido e a gente possa responder a esse amor também. Que o Senhor dirija cada momento aqui, que cada palavra seja orientada por seu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, fazendo mais uma vez uma recapitulação do que nós vimos até aqui, nós temos passado nessa sessão que a gente então está entendendo como a sessão do julgamento de todas as nações, entendendo que esse julgamento ele se decorre de uma série de outras ações. Então a gente percebe, e o profeta aqui, o Isaías, ele vem nos mostrando essas ações e por que então que o final acaba sendo o julgamento. Ele mostra então o pecado do povo, tanto o pecado do povo de Deus por meio das duas tribos do sul, né, representado aqui por Judá, como também que ele era inclusive um profeta da região de Judá, como também das 10 tribos do norte, que ele usa muito o nome Efraim. Ele fala também dos pecados das outras nações, fala da Assíria, fala da Síria, fala do Egito, fala de Moabe, fala dos filisteus, fala dos amonitas. Então ele cita o pecado de todas as nações, ele mostra, né, que o pecado ele vai ser castigado pelo próprio Senhor. E aqui pensamos em dois castigos, né? Um castigo para o seu povo, com o grande objetivo de trazer então o povo de volta, de mostrar o pecado que eles estavam praticando para que eles pudessem ter arrependimento, ou seja, um chamado para arrependimento, a fim de que voltassem para o Senhor. E das outras nações, porque mesmo elas sendo usadas por Deus para castigo do seu povo, eram nações pecaminosas também, e o pecado traz isso, né? Traz as consequências que são castigos, né? Nós vemos aqui muitas características dos julgamentos, e aí eu falo a nível de julgamentos porque ele tem aplicações presentes para as nações, então Deus vai julgando estas nações e já aplicando condenação para elas, com perda de terra, com assolação, com destruição, mas também já indicando o julgamento daquele grande dia. Nós inclusive percebemos muito aqui, né, a menção da palavra naquele dia, no dia do Senhor, dia em que todos comparecerão diante de Cristo e cada um vai ser julgado conforme as suas obras, trazendo então esse conceito que um dia Deus
finalmente vai julgar todo o pecado, vai julgar cada ser humano e dá para cada um aquilo que os seus atos, né, a consequência dos seus atos, a condenação para aqueles que não creram na justificação e a salvação daqueles que são pecadores, que mereciam a condenação, porém, ao entregarem para Deus as suas vidas por meio do Messias, que hoje sabemos que é Jesus Cristo, tiveram a justificação, foram então perdoados não pelos seus atos, mas sim pela graça que vem do próprio Deus, tendo a vida eterna. A característica dessa justificação, né? Então, em vários momentos aqui a gente percebe Deus falando isso, a justificação desses que são salvos não são pelos atos que eles praticam, pela obediência, e sim porque eu vou os agraciar dessa maneira. Então, percebemos isso também. Também que este mesmo que veio, ou que viria aqui no caso, porque a profecia então era para algo futuro, que viria era aquele que reinaria sobre eles. Na verdade, ele julgaria, ele justificaria e ele reinaria. E o seu reino seria um reino de justiça, de paz, um reino restaurado, também mostrando características desse reino. Então, percebemos essa ação de Deus, que apesar do julgamento, era ao mesmo tempo aquele que julgava, que poderia dar o livramento, a justificação do pecado e que depois reinaria em um lugar perfeito, um lugar santo. E por fim, a condenação final daqueles que não receberam, então, né, não se arrependeram dos seus atos e não puderam então receber a justificação que vem de Deus e a condenação, a destruição, o sofrimento eterno que eles passarão. Então a gente tem acompanhado durante esses 31 capítulos, né, que nós já vimos, estas características aqui. E mais uma vez eu chamo a nossa atenção que eu entendo que o principal motivo disso, o principal motivo então dessas profecias, e creio que quando eu leio todas as outras profecias e profetas, eu penso nisso, no arrependimento, ou seja, o grande foco dele é trazer o povo para o arrependimento. Ele mostra todas essas características para que o povo possa entender tudo isso, se arrepender, voltar para o Senhor, então usufruir de tudo que ele dá para aqueles que são justificados. E até então é tudo que a gente tem visto por aqui. Na verdade, é a essência do Evangelho. Por isso que a gente também propôs lá no começo do estudo que o livro de Isaías, ele tem muito dessa característica do Evangelho. É um Evangelho no Antigo Testamento, mostrando o Evangelho de forma mais completa, não olhando somente para as obras de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo, mas até antes e da anunciação dessa obra. E nessa dinâmica nós terminamos então o capítulo 31 vendo, né, mais uma sessão dessa sentença no capítulo 31, inclusive sobre Egito, né, Deus fazendo uma condenação ao Egito e à Síria, e começa o 32 voltando para essa questão do reino e da justiça desse rei. E aqui é um aspecto interessante, porque ele fala do rei, por exemplo, nos versículos 1 e 2, né? Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como sombras de uma grande rocha no deserto. Então aí ele, depois dessa sessão de condenação, ele volta para a questão do rei que reinará com retidão e justiça, o próprio Deus, e desse povo que ele capacita agora. O mesmo povo que é justificado e já não tem mais a condenação pelo pecado e é salvo então para esse reino eterno, é um povo que agora passa também a governar. Ele usa aqui o termo príncipe, né? Com príncipes que governarão com a mesma justiça do seu rei, dando então essa menção à nossa glorificação, a glorificação daqueles que foram escolhidos e que serão também então governantes junto com Cristo. E isso no versículo 1 e no versículo 2. Do versículo 3 ao versículo 8, aí ele vai fazer um contraste entre esses que foram então regenerados e passam a viver em justiça e retidão, contra os ímpios, contra aqueles que praticaram maldade, que em nenhum momento receberam, né, a justificação e que foram condenados e vão sofrer
a condenação eterna. Então nós percebemos essa dinâmica do 3 ao 8, do versículo 3 ao 8. E no 8, inclusive, ele termina dizendo isso, né? Nesse contraste, né? No 7 e no 8, né? Ele fala assim no 7, as artimanhas do homem sem caráter são perversas, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Aqui eu chamo a atenção para algo importante, porque a gente percebe aqui na conjugação dos verbos que ele fala de algo presente, né? E nessa passagem do versículo 1 ao versículo 8, nós percebemos essas duas aplicações, para uma aplicação futura, mas já também presente. De modo que aqueles que são regenerados, por mais que eles ainda não consigam praticar uma justiça plena, porque tem a raiz do pecado no seu coração, que está sendo retirada pelo processo da santificação, já usufruem de certa justiça e cada dia que passa se tornam mais retos, praticando atos nobres, ao contrário do perverso. E é interessante a gente perceber isso na história, não só daquela época, né, mas também por toda a história humana. Realmente a perversão do homem, o homem perverso, ele vai cada vez mais se afundando na sua perversão. É o processo contrário da santificação, né? Imagina que nós, que fomos escolhidos e nos tornamos santos, e aqueles que são perversos, eles partem do mesmo ponto, né? E vão trabalhando no sentido oposto, ou seja, aquele que está em processo de santificação, ele está querendo cada vez mais se tornar santo, fazendo mortificar o pecado que ainda habita no seu coração. Já o perverso não, ele vai cada vez mais se afundando no pecado, nas mentiras, na escravidão que ele está arraigado. É esse contraste, né, os dois lados, do nobre aqui que ele fala com o mentiroso, com o maldoso, com o ímpio, cada um indo no sentido oposto. Então é um contraste, mas eu chamo a atenção que, como a gente falou no começo dessa passagem, isso só é possível, a gente caminhar em santidade e não ir para o caminho oposto, porque é uma guerra, né? Eu sempre tenho citado isso e penso que quando Paulo fala combate o bom combate, é essa guerra. O desejo do nosso coração é caminhar para o lado da impiedade, para o lado da injustiça. Por isso que também a gente tem que tomar cuidado quando a gente julga aquelas pessoas, porque o coração deles não é tão diferente do nosso, não. Nós também queremos, e a gente não pode tirar isso nunca de mente, caminhar para aquele lado. Mas pela graça de Deus e por um motivo que a gente ainda não sabe, Ele escolheu a gente. E Ele foi lá e nos resgatou da lama, do lamaçal que nós vivíamos. E hoje nos conduz em santidade. Se hoje a gente pode caminhar para o caminho da nobreza, isso é mérito de Deus. É Ele que nos capacita. O que nos cabe olhar para Ele agora, glorificar o nome dEle, louvar e principalmente depositar a nossa vida na mão dEle, entendendo isso. Entendendo que se não for pela ação diária e constante de Deus, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, em diariamente nos salvar das amarras pecaminosas do nosso coração, nós não conseguimos caminhar na direção de santidade. Pelo contrário, vamos desejar caminhar pela escravidão desse mundo que nos leva à maldade. Então tem que ficar isso muito claro para a gente aqui, para a gente se colocar sempre na posição de servo, na posição de alguém que depende de Deus, e também, como eu disse, para não ficar julgando também o mal das outras pessoas. A gente deve olhar para a maldade que elas fazem no sentido de não fazer igual, no sentido de certo ponto repreender, e a repreensão tem que ser no sentido de causar arrependimento para elas e não de mostrar, de rebaixar, de achar que você é melhor, e sempre ter o perdão no coração. Quando a gente fala na oração do Pai Nosso, né, perdoe as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como temos perdoado, né, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem ou que nos devem, é muito nessa direção, por entender que Deus, quando Ele nos perdoou, foi um ato divino deles, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, em nos perdoar por pura graça. E nós, aos olhos de Deus, somos
parecidos com aqueles que praticam o mal aos nossos olhos. Deus não nos julgou, pelo contrário, nos perdoou e nos trouxe para uma nova vida. Devemos orar por eles também, pedir por eles. É muito fácil a gente orar pelos amigos, orar por aquelas pessoas que a gente gosta, mas o nosso desafio deve ser orar por aqueles que praticam todo tipo de maldade, orar por aqueles que são inimigos. Esse é um desafio importante para a gente. Ah, só um detalhe, né? Eu esqueci de falar no começo. Hoje nós vamos fazer um pouquinho daquela dinâmica meio panorâmica também. Não vamos ler trecho a trecho, vamos passando aqui nos contextos das passagens. Eu estou fazendo isso, gente, para que a gente também não fique uma leitura muito maçante. Como eu disse na outra aula, começa a repetir muitos assuntos. Se a gente for ler capítulo por capítulo, né, são 66 capítulos, vai ficar um estudo muito longo com assuntos que a gente pode condensar para o entendimento. Eu acho que é importante depois vocês lerem, né, se possível, versículo por versículo, mas aqui o nosso objetivo é trazer algo um pouco mais dinâmico para não ficar muito maçante. Olhando agora dos versículos de 9 a 15, nós percebemos aqui Deus falar agora em relação às de 9 a 14, né, sobre as mulheres de Jerusalém. E aqui ele fala algo interessante, né, sobre as mulheres de Jerusalém. Inclusive eu gostaria de pensar um pouquinho, ele está falando especificamente para mulheres, né, mas as mulheres na cultura judaica da época, até na cultura mais oriental, inclusive até hoje, são tidas aí, elas são inferiorizadas, né? O machismo ali é algo muito presente. Então penso até que isso vale um pouquinho para os oprimidos, para aqueles, né, que vivem em outra situação. Mas aqui especificamente são para as mulheres, né? E ele chama a atenção dessas mulheres, né? Mulheres que ele fala no versículo 9, que viviam de forma totalmente sossegada, né? Confiantes de que tinham uma vida boa, que viviam de forma totalmente despreocupada. Ele fala: cuidado, porque vai vir dificuldades para todos, inclusive para vocês. E entendo que as dificuldades para as mulheres na época eram grandes também, porque os seus maridos ou os homens iam para a guerra, morriam ou eram levados cativos, e aquele povo que vinha então para assolar o local fazia todo tipo de maldade nas mulheres, né? Eu vi um filme recente aí da Segunda Guerra Mundial. Você vê, nós estamos falando algo até mais recente, né? Não era tão bárbaro como eu penso que era anteriormente. O que os soldados que invadiam as cidades faziam com as mulheres locais é tenebroso, né? Estupro, humilhação, todo tipo de coisa. Então, essas mulheres aqui que viviam, né, despreocupadas, sossegadas, achando que estavam protegidas nos seus palácios, na verdade, elas também sofreriam, e entendo que sofreriam algo muito grave. Ele chama aqui, né, no versículo 13, ele fala: olha, sabe a alegria, a exultação que vocês têm agora? Vai vir desolação, vai vir abandono. Ele usa a palavra espinhos e abrolhos, né, para falar da assolação, da desolação e do abandono. Ele fala também que os seus palácios e as suas torres ficarão vazias, ou seja, todo esse conforto, toda a proteção que elas tinham, né, que elas imaginavam ter por estar vivendo uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida boa, traria para elas, então, elas também sofreriam as consequências pelo pecado que elas praticavam ou que a nação estava praticando, e pela consequência que Deus trazia, então, pelo castigo, também assolaria a elas. E eu gostaria de ler a passagem que se encontra do versículo 15 ao 20, que diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade, e a confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso, mesmo que a saraiva arraste a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como são felizes, semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos.
eu li essa parte aqui porque ela tem algo interessante aqui para nós, né? Que esse sofrimento, então, que estava sendo derramado sobre eles, desculpa, que estava sendo aplicado sobre eles, ia ter um tempo para aqueles que são escolhidos, né? O povo de Deus verdadeiramente. Por quê? Em dado momento da história, Deus então iria mandar paz para eles por meio do Espírito Santo. Então aqui já é uma menção futura, né, da glória que Deus enviaria para eles por meio do Espírito Santo. Né? Sobre vós será derramado do alto o Espírito. E olha que coisa interessante, ele fala que o deserto então vai se transformar em campo fértil, parecendo uma floresta. A justiça habitará no deserto, ou seja, aonde estava tendo aridez, onde estava tendo sofrimento, né, um abandono total, se transformaria em algo abundante, uma floresta fértil, né? Então imagina o deserto se transformar, olha a transformação de um deserto numa floresta fértil, olha o que o Espírito produz. E essa menção que ele faz aqui, né, entre justiça e paz e o Espírito, vai em contra aquilo que eu estava falando anteriormente, ao povo então que Deus escolheu. Não tem como você praticar a justiça e a paz se não for pelo derramar do Espírito Santo na sua vida, pela escolha de Deus em derramar então o Espírito lá do alto. E aí ele fala até um trecho interessante aqui, que mesmo no deserto o Espírito traz bonança para a gente, né? Não tem coisa interessante, mesmo onde há saraiva, onde a saraiva arraste a floresta, por exemplo, onde há destruição, a gente vai ser feliz. Por quê? Porque hoje nós temos o contentamento, nós temos o suprimento, nós temos Deus habitando em nós, que nos dá então tudo o que precisamos. Para aquele povo era uma indicação da esperança futura e até para complementar essa questão do arrependimento, né? Mostrando isso, né? Olha como é importante vocês se arrependerem, porque para aqueles que se arrependerem e voltarem para mim, estarem comigo, um dia vai ser derramado o Espírito sobre eles. Olha, é importante a gente ter isso em mente. O livro de Hebreus vai falar isso para a gente no capítulo 11. Homens que não viram isso acontecer. Por exemplo, Abraão, quando recebe a terra como herança, ele não teve a herança aqui propriamente dita ainda. E até no livro de Hebreus ele fala que Abraão ele esperava uma herança que viria do próprio Deus, que estava arquitetando e edificando a cidade que tinha prometido para ele, mostrando isso que era um resultado da vida eterna. Então aqui eu penso que para esse povo que Isaías está profetizando, ele está dizendo exatamente isso. Um dia vai vir o Espírito sobre vocês, e no dia, esse dia para esse povo aqui que morreu e não viu o Espírito Santo, é aquele grande dia que Deus vai vir e vai restaurar todas as coisas. Todos serão ressurretos. E os justos terão a habitação plena do Espírito Santo. E essa habitação plena agora vai transformar a vida deles para que seja uma vida de muita bonança, de muita alegria, né, de muita paz e justiça, onde eles vão governar com o próprio Rei, com o próprio Cristo. Eles serão iguais a Cristo, não porque eles são bons, mas porque agora eles têm o próprio Espírito, o mesmo Espírito que habita em Cristo e capacita Cristo, habita neles, habita em nós e nos capacita. Essa é a esperança melhor. Então, diante do sofrimento que nós passamos nessas vidas, dos desertos que nós possamos andar, nós devemos crer nisso, que um dia seremos restaurados para viver em justiça, em paz, para viver num campo fértil, né? Numa transformação de deserto para floresta fértil. Essa é a esperança que deve nos mover diante do sofrimento. Essa é a esperança que deve nos mover em todas as ocasiões da nossa vida, deve ser a nossa expectativa de vida. Não devemos depositar as nossas expectativas nas coisas desse mundo, mas devemos depositar naquilo que é eterno, naquilo que é celeste, naquilo que será perfeito, onde não há mais sofrimento, não há mais injustiça, não há mais guerra, um governo com um rei e com um local perfeito. Uma cidade que está sendo arquitetada e edificada pelo próprio Cristo para nós. Avançando agora no capítulo 33, nós percebemos algo bem interessante aqui, né? Inclusive o meu texto aqui, ele fala, o texto que eu estou lendo é NVI, né? Ele faz um contraste entre aflição e aflito, é o subtítulo dessa parte aqui.
E ele começa falando então sobre a sentença contra o traidor. O versículo 1 ele fala: ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. E aí faz um contraste, isso falando do traidor, e já um justo pedindo pela misericórdia de Deus, né? No versículo 2, Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Gente, uma coisa importante que a gente vai reparando e a gente tem que ir observando no Antigo Testamento é quando a gente encontra menções que a salvação vem de Deus. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda confundem e falam, por exemplo, no Antigo Testamento eles viviam pela lei e nós vivemos pela graça. De jeito nenhum. Eles nunca viveram. Quando a gente diz de viver pela lei e viver pela graça, estamos falando no sentido de salvação. Eles não eram salvos por obedecer à lei. Eles não eram salvos porque se circuncidavam, porque guardavam o sábado, porque tinham uma dieta religiosa, porque compareciam nas festas. Tudo isso fazia parte do processo de santificação deles. Mas a salvação vinha do Senhor. Se a gente olhar para o livro de Salmos, nós vamos ver toda hora os salmistas falando sobre isso. A salvação vem de Deus. Essa parte nos diz exatamente isso. Senhor, tem de misericórdia de nós. Nos salva, mostrando que desde o Antigo Testamento a salvação vem pelas misericórdias e pela graça de Deus, e não por qualquer mérito humano, e não por guardar a lei, e não por ser obediente. A obediência ela é de suma importância, a gente guardar as leis. E no caso deles, eles tinham uma lei, hoje nós temos outra lei, vem do nosso processo de santificação. Deus está nos transformando e as leis que nós seguimos, eles tinham a lei judaica, hoje nós temos a lei que é nos remetida no Novo Testamento, para que possamos nos santificar, crescer nessa graça que foi dada e parecermos cada vez mais com Deus por meio da semelhança com Jesus Cristo. Esse é o objetivo, mas não para meio de trazer salvação, né? Aí ele vai, no decorrer aqui do capítulo 33, ele fala, né, do 3 e do 4, o poder de Deus diante das nações, para que o povo também se animasse, né, povo que estava sendo assolado pelos povos vizinhos, pelos assírios, pelos sírios, pelos efraítas, né, e Deus falando, diante de Deus eles não são nada, né. Percebemos aqui no 5 e no 6 essa exaltação. Então no 3 e no 4 ele fala do poder de Deus diante das nações. Aí no 5 e no 6 ele exalta a Deus, né? E ele termina o versículo 6 falando algo importante, que o maior tesouro nosso é o temor. Olha que coisa linda, de novo a gente vê a palavra temor, né? O temor é o princípio da sabedoria, é o maior tesouro que a gente pode ter. Afinal de contas, o temor nos liga a Deus. Não há sabedoria, não há tesouro maior do que o temor ao Senhor. Ele fala isso nos versículos 5 e 6. Do versículo 7 a 9, nós reparamos que esses líderes desse mundo aqui, que a gente olha para eles, ou que esse povo aqui olhava para eles e falava, olha que líder, vão ser envergonhados. Aqueles que seguem esses líderes e que seguiram na época de Isaías seriam envergonhados, seriam desprezados pelo próprio Deus, mostrando que o poder, as pessoas que o seguiam, tudo que eles tinham, as riquezas, nada ia sobrar para eles. Eles passariam por vergonha, eles seriam condenados. E nessa condenação, versículo 10 a 12, nós percebemos que Deus seria exaltado. Então, ao ponto desses líderes, dessas pessoas proeminentes fossem condenadas ou serão condenadas no futuro, na verdade, o nome do Senhor será exaltado. E do 13 ao 16 nós percebemos que nós podemos voltar para Deus. Ele faz um paralelo aqui que eu acho fantástico, né? Que é aquele que julga, aquele que condena, é o mesmo que pode salvar. Olha que coisa linda. Imagina, né, para quem é de direito, esse processo, né? Pô, você tem um juiz lá, você tem
um advogado de defesa, um de acusação, aquele que vai dar a sentença, e Deus é tudo isso, né? E aí nós percebemos que há essa possibilidade, mesmo de quando estamos dirigindo para a condenação final, de ainda voltarmos para Deus. A mão de Deus está sempre estendida para aquele que se arrepende, indiferente do tamanho do pecado. Não há para Deus tamanho de pecado. O seu perdão é capaz de alcançar qualquer pecador e qualquer pecado, indiferente do momento. E esse que julga e que condena, ele também supre, ele também protege, ele também salva. Então, mais uma vez, confirmando a questão do chamado do arrependimento. Se arrependam, que eu posso salvar vocês. E por fim, no do 20 ao 24, ele fala mais uma vez desse reinado e agora aqui da cidade perfeita, como eu disse anteriormente, cidade que é arquitetada e edificada pelo próprio Deus, que vai ter como rei ele mesmo, por meio da pessoa de Jesus Cristo, um rei perfeito na cidade perfeita, com um povo perfeito. Tem esperança melhor que essa, gente? Vivermos sobre essa expectativa, esperarmos por isso? Esse é o nosso chamado, esperarmos por isso. Enquanto esperamos, vamos praticando essa justiça já aqui, de modo que cheguemos nesse grande dia mais preparados do que estamos anteriormente. Então fomos tirados para começar essa preparação para entrarmos na cidade santa. Não vai ter pessoa que não seja santa nessa cidade, não vai ter pessoa que não seja pura, justa, reta. Todos serão, porque o Espírito de Deus habitará em todos nós. Seremos um com Ele e Ele será um conosco, assim como Ele é um com Cristo e o Espírito com eles e Cristo com eles também seremos, todos em unidade. E somos hoje chamados já para trabalhar esta unidade em nosso coração, trabalharmos a justiça de Deus em nosso coração e avançarmos então por meio dessa justiça que só pode ser, mais uma vez, lembro aqui, só pode ser nos outorgada por meio do Espírito Santo habitando cada vez mais em nós, quando formos plenos do Espírito. Portanto, que possamos viver essa vida também de clamor, para que o Espírito Santo nos habite cada dia mais, nos encha cada dia mais, porque só assim poderemos caminhar nessa justiça e estaremos nos preparando então para essa cidade perfeita que Deus está nos preparando. Isso deve ser algo muito importante para a gente seguir. Caminhando agora para o capítulo 34, mais uma vez essa dinâmica. Agora Deus volta a falar da condenação. E aqui tem trechos fortíssimos, gente. Olha que coisa interessante, o início dessa passagem. Versículo 1, capítulo 34. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos, que ouçam a terra e tudo que nela há, o mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Olha aí que coisa forte. Vimos então que o temor é o princípio ali na verdade, em outras passagens é o princípio da sabedoria. Aqui, como é precioso, que tesouro é termos o temor do Senhor. Temor por isso, por essa justiça. A gente hoje vive, né, e o Novo Testamento nos dá muita menção a isso, a questão do amor de Deus. Amor que é revelado por meio de Jesus Cristo, e Deus é amor. Essa é a essência. Mas em nenhum momento a gente percebe, inclusive os próprios apóstolos, tirarem o temor de vista. Temor disso, né? O Senhor está indignado. E nessa indignação e nessa justiça vai ter matança. Por que isso é importante? Eu acho que talvez um grande erro do mundo hoje, não vou falar dos ateus, mas daqueles que creem, mas que não praticam, aqueles que acham que
fala que são, eu sou católico não praticante, eu sou evangélico, mas não vou na igreja, ou não tenho um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com Cristo, achando que no final vai dar tudo certo. Não vai. Quem realmente não creu em Jesus Cristo do fundo do coração vai passar por essa matança. E isso deve nos trazer temor. O povo de Israel cria que eles faziam parte da aliança que Deus fez com Abraão por eles serem descendentes de Abraão. E nós já temos a confirmação que não. Quem realmente foi descendente de Abraão? Foi aqueles que andaram nos passos de fé de Abraão. Da mesma forma a igreja, uma pessoa que nasce crente ou que fala que creu em Jesus Cristo, mas só fala isso da boca para fora, é alguém que se circuncidou, como fazendo o exemplo do israelita, né? Alguém que se circuncidou por fora, mas não circuncidou o coração. Nós temos que confessar com o coração e professar com a boca, não é só professar com a boca. E gente, quando a gente professa, quando a gente tem isso no nosso coração, tem transformação. Não é à toa que Cristo nos diz, né? Pelo fruto vos conhecerei. Não dá para uma pessoa ter recebido Jesus Cristo no seu coração e não viver uma vida de transformação. Essa transformação é algo que vai acontecendo naturalmente. Não quer dizer que quando eu crio eu me transformei em algo novo. Eu me transformei, mas não que eu não precise ainda avançar. Em dado momento a gente foi encontrado, a gente foi regenerado, mas essa regeneração ela não é completa ainda. Ela está sendo transformada, mas você já percebe características dela. Então, uma pessoa que foi alcançada em seu coração, ela mostra sinais. Isso é importante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que só professar vai nos livrar desse julgamento. E não. Vai aqueles que realmente creram, aqueles que realmente receberam Jesus Cristo em seu coração, vão ter livre disso. E chama a atenção aqui por isso, porque vai ser algo muito triste. Olha só, o versículo 2, mais uma vez eu faço questão de mencionar, o Senhor está indignado. A sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Né? Ele continua, inclusive, falando aqui, o versículo 4 fala... Nem os seus serão poupados. Olha que interessante, nem os céus, né? Desculpa. Naquele grande dia, todas as forças serão abaladas, inclusive as forças naturais. Olha o versículo 4. As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas de videira e de figueira. Olha o impacto disso. Né? O versículo 6 fala do banho de sangue, ali na verdade, do sacrifício que essas pessoas sofrerão, né, por meio da espada de Deus. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura, sangue de cordeiros e de bodes, gordura de rins de carneiros, pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Uma coisa interessante aqui que eu vejo algumas pessoas falarem, poxa, mas é interessante, né? A gente lê o Antigo Testamento e vê essa ação de Deus no Antigo Testamento e fala, nossa, mas não parece o mesmo Deus, mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus que é amor é um Deus que vai se irar. Vai se irar com o quê? Contra a maldade, contra a injustiça, contra o pecado. Não tem como a pessoa ser justa e não se irar com o que está acontecendo, né? Nós olhamos para a história nossa aqui agora e vemos o mal que é praticado. Gente, eu não entro em mérito político, mas é uma vergonha a gente estar com 520 mil mortos e ter, por exemplo, a gente tem em noticiário hoje essa questão de venda de vacina. E, mais uma vez, eu não estou falando aqui do governo federal não, porque isso aconteceu com certeza nos estados também. Né? A gente já... houve aí denúncias, mas eu não acredito mais que não haja algo puro, ou seja, um governo que comprou sem qualquer tipo de vantagem, né?
E por mais que possa até ser que não tenha tido vantagem até financeira, mas que quer ter vantagem política sobre isso, quer vantagem sobre a vida humana. Vocês acham que Deus, ao ver isso, né? Quantos missionários, quantos evangélicos ou cristãos verdadeiros não estão sendo perseguidos, mortos, humilhados, né? E vocês acham que isso está passando imune a Deus? Não está, não. Então ele tem, não é que Deus é mau, Deus não está sendo mau fazendo isso. Deus está dando a condenação justa para quem pratica o mal. Então esse banho de sangue não vem por maldade de Deus, vem pela maldade do coração humano, que como consequência vai ser passado pela espada de Deus, pela justiça de Deus. Então é importante a gente olhar para isso e mais uma vez isso trazer temor ao nosso coração, porque pelo meio do temor é que conseguiremos então olhar para Cristo, voltar para Ele, acreditar, e aí o amor tem a influência sobre nós. O temor nos leva para o amor que nos traz a salvação. Deus seria injusto se Ele não desse um meio para a gente sair. Não, desculpa, nem isso Ele seria injusto, porque Deus tem direito sobre tudo, Ele é o nosso Criador, paga o que eu falei aqui. Deus, nada Ele é injusto, porque Ele é o Criador, como Criador Ele podia fazer o que Ele quisesse, ou faz o que Ele quer. Mas eu digo assim, quando eu falei essa palavra infeliz, eu quis dizer no sentido assim, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ao mesmo tempo, na sua justiça, que é digna, Ele fala que se não se arrepender eu vou te trazer a morte, mas Ele dá a opção pra gente, se arrepende que eu te dou a salvação, e essa salvação não vem por algo simples, veio pela vida do meu filho. Vocês nem têm noção do preço que eu tive que pagar para trazer a salvação para vocês, mas eu paguei, e hoje eu posso dar salvação por meio do meu filho, que foi por vocês. Então, olha só, quando a gente estiver olhando para uma passagem dessa, quanta riqueza a gente pode trazer, não só a nível desse temor, mas também de encontrar o amor. Porque esse banho aqui, ó, espada do Senhor está banhada em sangue. Essa ira que nós vimos aqui atrás, no nosso caso que fomos salvos, foi derramada em Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu o que está descrito aqui no capítulo 34. Isso aqui que estava reservado para nós, aliás, só aproveitando, eu estava falando, vi aqui, olha o 8, versículo 8. Pois o Senhor terá o seu dia de vingança, um ano de retribuição, para defender a causa de Sião, que são dos amados, né? Jesus Cristo passou isso por nós. Jesus Cristo se entregou para esse sofrimento, para essa ira aqui em nosso lugar. Então, olha a grandeza da gente trazer temor ao nosso coração, por um outro lado, entregar o nosso amor, por esse amor que nós recebemos por meio de Cristo, ao ser aquele que foi o sacrifício, né? O sangue do Cordeiro, o sacrifício que Deus exigia, que exige aqui, ó, foi derramado sobre Cristo. Isso deve ser algo muito importante para nós. Continuando do versículo 9 ao versículo 15, nós percebemos nessa desolação, porque aqui ele fala de matança de tudo, agora ele vai para a questão física, né? Do 9 ao 15 ele vai falar muito de terra, do abandono. Então, da mesma forma, não só vocês vão ser entregues a sacrifício, vocês terão as suas terras desoladas, não vai haver mais qualquer tipo ali, né, de habitação. Ele usa aqui até os termos de animais que habitarão lá, hienas, animais assim que vivem, né, eu penso até que ele está trazendo aqui feras, né, feras do campo, até para trazer a leitura de usurpadores, né, ali vai ter só coisa ruim, não vai ter nada de bom, a terra de vocês vai ser tão ruim que não vai ter nada de bom. Do 16 para frente ele traz mais uma vez a possibilidade do arrependimento. Agora ele começa com algo maravilhoso, né? O 16 é fantástico. Procurem no livro do Senhor e leiam. Olha que texto lindo. E para nós hoje que temos a revelação por meio da Bíblia, né? Uma revelação muito mais completa que essa revelação que Isaías
trazia aqui. Olha a oportunidade. Se vocês não confiam nisso, se vocês não confiam no que as pessoas falam, leiam no meu livro. Vão, procurem. Tem lá, está escrito. Vocês têm por onde procurar. Examinem as Sagradas Escrituras. Examinem o texto sagrado. Para que vocês realmente possam encontrar, então, o que eu falo para vocês. E aí, ele fala também, ó, que é uma coisa que eu acho que é um contraste bacana, ele traz também à luz a questão do Espírito novamente, né? Então, até continuando aqui, lendo até o 17, nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu Espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um, a sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre e ali habitarão de geração em geração. Então ele falando dos animais anteriores, né? Mas até de uma ação divina. E aqui o Espírito mais uma vez agindo, né? Olha como é um espírito de ação, né? E tá durante toda a história agindo. Uma coisa que eu falo para vocês novamente é a mesma coisa que a gente fala de Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui na sua primeira vinda, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus foi plena, foi constante. O Espírito, mais uma vez, em foco aqui, mostrando então que é aquele também que participa efetivamente, e aqui em relação à história, né? Nesse processo também de desolação, né? Ele fala aqui dessas criaturas que estão habitando, o próprio Espírito estaria guiando eles ali naquela condição. E os livros de Deus falam sobre isso, realmente. Se a gente lê aqui nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver essa ação de Deus na história, e isso deve nos trazer então o temor, o amor e principalmente, né, essa transformação que a gente vem falando, transformação para vivermos agora uma vida diferente. Eu estava até essa semana estudando algo interessante, né, sobre o livro de Daniel, e o cara, antes de começar o livro de Daniel, ele falou sobre, né, a diferença de um livro. Ele separa então o livro de Daniel como um livro que ele chama apocalíptico, né? E ele fez uma menção da divisão do livro, do que seriam livros apocalípticos e livros de profecias, né? Até porque eles misturam muitas coisas parecidas. O Apocalipse, como a gente diz, é revelação, né? E aí quando a gente pensa em livro apocalíptico, a gente está falando de revelações daquelas coisas que acontecerão nos últimos dias, né? E nas profecias a gente vem aprendendo muito sobre isso também, porque ele fala então daquele dia que o Senhor vai julgar, ele fala das características desse julgamento e o que vai acontecer depois, mostrando o rei justo, o seu reinado justo, a cidade edificada por Deus. Então tem muito isso, né? E eu até conversando, porque o cara deu uma colocação que confrontava um pouco isso, e eu meditando sobre isso, pedindo orientação de Deus, falei, poxa, interessante, né? Porque um livro profético e um livro apocalíptico, como ele disse, tem essas mesmas características, né? Então eles falam do dia do Senhor naturalmente, algumas coisas eu concordei com o que ele falou. O livro apocalíptico, ele tem muita figura, né? Ele traz muito alguns aspectos, né? Não que são só livros figurados, tem muitos livros ali, tem muitas coisas ali que são realmente reais, mas muito por meio de figura. Então em Daniel ele mostra lá a estátua que Nabucodonosor sonhou com as suas 4 partes para simbolizar os 4 reinos, ou seja, por meio de uma imagem ele traz algo simbólico dos 4 reinos, tal. E tem um pouco esse aspecto, né? Como aqui também nós percebemos, eu penso que aqui ele fala da cidade que vai ser desolada, vai entrar os animais, apesar de ser algo mais real, diferente, por exemplo, quando João em Apocalipse fala das imagens ali, né, do dragão e de outras coisas, é algo mais simbólico. Eu penso que aqui é um pouco simbólico também, né, dessa questão das cidades, mesmo que seja que a cidade em dado momento aqui deles ficou deserta, ficou abandonada, esses animais, essas feras noturnas, essas feras do campo habitar esses locais, também tem essa imagem de deserto, de solidão, de destruição, apontando isso para algo futuro, né? Mas o que eu queria, só para concluir nessa questão de um livro um pouco mais nessa visão apocalíptica e os livros na visão mais profética, e conversando e meditando com Deus sobre isso, ele falou, pensa numa seguinte linha,
os livros que vocês podem falar que são apocalípticos, né? E não cabe a mim aqui discutir, por exemplo, Daniel é um livro profético ou apocalíptico? Eu não tenho, até porque o cara falou uma coisa interessante, o apocalíptico ele tá meio que dentro de um livro profético, né? Mas uma coisa que Deus falou para mim é o seguinte, ó, pensa que quando você estiver lendo um Daniel, um João, um Apocalipse, né, por exemplo, eles estavam escrevendo para um povo ali que estava em exílio. No caso de Daniel, o povo tinha, né, tinha sido exilado na Babilônia, e no caso de Apocalipse, então o povo tinha sido expulso já de Jerusalém, provavelmente, né, na data que eu entendo que Apocalipse foi escrito, o povo de Jerusalém já tinha sido destruído e tinha havido a dispersão já então do povo judeu. Então eles estão escrevendo para esse povo de Deus que está disperso, está exilado, a fim de trazer ânimo para eles. Olha, vocês estão exilados e hoje sofrendo, sendo perseguido ou sendo humilhado, mas no futuro vai vir essa restauração total, mostrando a glória de Deus por meio da obra. No caso de Daniel, já apontando para uma obra um pouco mais genérica, no caso de João em Apocalipse, para a obra de Cristo, a sua glória, o seu poder, a sua vitória e o seu reinado eterno, né? Ou reinado, seja ele milenário ou eterno. E o livro profético, ele tem já um aspecto do arrependimento, como eu tenho dito, né? Então o livro apocalíptico é para um povo já que é fiel, mas está sendo perseguido e sofrendo e precisa de ânimo. Já o livro profético do povo de Deus que anda não e que Deus traz então para eles uma mensagem para os trazer ao arrependimento. Mais uma vez, eu não sei se eu não sou um estudioso teólogo, né? Eu compartilho com vocês o tempo que eu tenho com Deus nessas meditações e aqui no tempo de estudo que eu tenho, concatenando com a minha vida profissional. Então eu não sou um cara que vou imergir no estudo, né? Mas quando Deus falou, ele trouxe esse sentido aqui, que eu achei bem interessante, eu consegui guardar ele um pouco. E aí lembrando então que esse livro então, de Isaías, como os outros livros proféticos, vão trazer essa mensagem muito do arrependimento. E o arrependimento é legal, porque é o começo também da nossa transformação. Quando a gente começa a meditar na nossa vida, pensa nos pecados que nós praticamos e pensamos no arrependimento, é onde a gente está fazendo esse processo de santificação e de transformação. Por fim, para a gente terminar essa sessão, entramos aí no capítulo 35, né? E eu acho fantástico esse capítulo, porque então nós dissemos, né, que do capítulo 1 ao capítulo 35, nós temos essa mensagem principal do julgamento de Deus nas nações, que nós temos proposto aqui também, então, que é um chamado para o arrependimento. E ele termina o 35 com uma mensagem de exortação. O meu título aqui diz, né, a alegria dos redimidos. Então, depois de passar por tudo isso, de falar das maldades, de falar do castigo que eles teriam, de falar da condenação, falar também do Messias, do seu reino, do seu reinado, da sua justiça, do seu poder, de tudo, mas trazendo isso ele fala, agora olha a alegria daqueles, né, que são redimidos. Alegria por quê? Porque no versículo 1 e 2 ele fala que Deus restaurará tudo de novo. O deserto e a terra ressequida, versículo 1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. A restauração, o final é um final feliz para aqueles que esperam no Senhor. Versículo 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, o seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Lembra? Eu falei da linguagem apocalíptica, mas aqui tem. Vocês estão sofrendo, mas tem de bom ânimo, porque o seu rei já venceu o mundo e vocês vão vencer também. E nesse dia
dia da vingança do Senhor, Deus virá para salvá-los plenamente. Vocês já são salvos, mas nesse dia vai ser completo. Versículos 5 e 6. 5, 6 e 7, desculpa. Os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e os riachos no deserto. A areia abrasadora se transformará em lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora haviam chacais, crescerão relva e junco e papiro. Naquele lugar que hoje vive e habitam animais noturnos, animais perigosos, serão restaurados. Agora uma coisa vale a pena aqui, né, gente? João Batista, quando estava preso, perguntou para Jesus: você era aquele que era para vir? É Mateus capítulo 11, versículo 5. Você era aquele que estava por vir? Jesus recitou essa passagem. Diga a João que os coxos vêm, né? Os coxos andam, desculpam, os cegos vêm, né? Os surdos ouvem. Jesus usando a própria palavra de Deus para falar aquela profecia dita em Isaías está sendo cumprida. Então, esta restauração, esta alegria já começa em Cristo. A obra de Cristo, como a gente tem visto, ela tem um papel aí inicial na sua primeira vinda, no decorrer dessa história até a sua segunda vinda. Então, já começou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É um reino que está se decorrendo e se consumará na sua segunda vinda. Mas começou na primeira vinda. E a inauguração é Cristo na sua primeira vinda, confirmada por esse trecho aqui. O Senhor era aquele que estava por vir? Diga a João. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. É o que essa passagem nos indica. Ou seja, nós já vivemos o reino de Deus. Não ainda pleno e totalmente restaurado, como temos visto, mas para aquele que confia no Senhor, que deposita a sua vida na sua mão, que busca a plenitude do Espírito Santo, essa justiça e essa paz já começa. Nós podemos refletir o reino de Deus já na presente era. Nós, filhos chamados, não precisamos esperar a restauração completa. Nós já podemos viver em restauração. O que nós devemos fazer? Se entregar cada vez mais para a ação de Deus na nossa vida, para o Espírito Santo nos conduzir e para que possamos cada vez mais parecer com os príncipes ditos no começo do capítulo 32, que reinarão com Cristo. Somos embaixadores do reino de Deus enquanto vivemos nesse mundo e temos a oportunidade, o prazer e o privilégio de viver essa verdade. Gente, essa passagem do 35 termina esse bloco aqui de julgamento nos dando essa exortação. Mas por fim, no versículo de 8 a 10, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Vocês não sabem, mas os primeiros cristãos eram chamados daqueles do caminho. Mais uma menção. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça.
Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Agora já mostrando esse caminho, então olha só, primeira vinda, o caminho até a segunda vinda, que é a restauração final. Nós que andamos no caminho, já não temos mais essas feras nos assolando. Podemos ter sofrimentos, perseguições, lutas, mas hoje temos aquele que nos sustenta, aquele que nos protege, aquele que nos dirige, aquele que nos capacita para enfrentarmos esse caminho. Caminho que o injusto não entra, o perverso não entra, caminho que há proteção, que só os redimidos andam por ele. Caminho de júbilo, caminho de alegria e caminho de salvação. Caminho que garante a participação no reino eterno final. Essa é a mensagem que termina. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque vocês hoje já podem fazer parte e serem embaixadores desse reino, por meio do Espírito Santo agindo na nossa vida, na sua vida, e da semelhança com Cristo que nós buscamos. Tudo isso pela vontade e para a glória de nosso Pai eterno. Amém? Gente, foi muito bom mais uma vez estar aqui com vocês hoje. Terminamos então essa sessão que a gente chama de julgamentos. A semana que vem nós vamos fazer esse interlúdio aí da história de Ezequias com Senaqueribe e depois vamos entrar naquela parte que a gente chama mais de salvação. Espero que vocês estejam gostando, foi muito produtivo, né? Essa primeira parte, eu tenho sido edificado, acredito que vocês também, e que a gente possa cada vez mais continuar essa caminhada, desejar essa transformação, viver neste caminho que Deus nos tem proposto. Amém? A gente se vê então a semana que vem e eu vou orar então terminando esse momento. Senhor, muito obrigado por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Como é bom poder saber que o Senhor está conosco. O Senhor nenhum momento nos deixa. Neste caminho que o Senhor nos colocou, caminho que nos leva por suas veredas, que nos afasta da impiedade, da injustiça, que transforma o nosso coração de glória em glória para que sejamos santificados. É o Senhor que nos dirige e nós somos gratos. Continue, por favor, agindo na nossa vida, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, aumente o nosso amor, a nossa comunhão e o nosso desejo de vivermos para o Senhor, pelo Senhor e com o Senhor, que desejemos o reino eterno, que vivamos para a glória do Teu nome por meio desse reino eterno e que a nossa vida faça sentido. Que essa semana seja mais uma vez abençoada, proteja a nossa vida, a vida de cada um dos nossos irmãos e que no sábado que vem nós possamos estar mais uma vez reunidos para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos assim e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.